paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, nós glorificamos a Deus por todas as dádivas que o Senhor tem nos concedido. Estamos aqui, meus amados irmãos, para mais uma exposição do livro dos Atos dos Apóstolos. E desta feita, meus amados irmãos, nós iremos fazer uma exposição do livro de Atos, capítulo 6, versículos 1 ao 15. Então vai ser bem proveitoso, eu creio que o Espírito Santo falará muito aos nossos corações. E desde já agradeço a participação dos irmãos que estão cooperando conosco, assistindo os vídeos, compartilhando. Glória seja dada ao nome do Senhor por isso. Toda honra e toda glória seja dada a Jesus. Então vamos lá, meus amados irmãos. Para vocês que ainda não acompanharam as outras exposições, nós estaremos colocando aqui na descrição o link para que você possa também estar acompanhando as outras exposições. Então hoje nós falaremos sobre Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 6, a partir do versículo 1 até o versículo de número 15. Uma introdução bem interessante é que diz que 3 foram as tentativas de impedir o avanço da igreja. Nós já falamos, por exemplo, sobre a perseguição, sobre a infiltração, que foi o caso de Ananias e Safira, que nós já comentamos em exposições passadas, e agora vem a questão da distração. Vocês vão entender o porquê. Já que Satanás não conseguiu derrotar a igreja por fora, por dentro, por meio da perseguição, e nem de dentro para fora por meio da corrupção, tenta agora desviar o foco da liderança através do serviço das mesas. Que aqui nós vamos ver claramente essa questão da instituição dos diáconos na igreja primitiva, na igreja ali em Jerusalém. Então a primeira coisa que nós vamos destacar é a murmuração na igreja. Então em Atos capítulo 1, versículo 6 diz: Ora, naqueles dias multiplicando-se os discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Como os irmãos sabem, havia uma distribuição diária, havia uma coleta e havia também uma assistência social ali, como a gente vê, por exemplo, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulos 2 e também no capítulo 4. Então, começa a aparecer ali um problema. Concordo plenamente com o reverendo Hernandes Dias Lopes quando ele diz que a queixa acerca da ajuda aos pobres não passava de mero sintoma de um problema mais profundo. Qual era o problema mais profundo? Veja que havia uma certa dissensão entre os judeus natos e os judeus helenistas, que foram aqueles que saíram de Israel e já viviam muito tempo em terras estrangeiras, gentílicas. Como, por exemplo, um dos próprios diáconos fala que ele era prosélito de Antioquia. Então, havia essa dissensão e, na verdade, essa questão aqui da distribuição diária só serviu para poder agravar ainda mais esse problema. E essa queixa acabou recaindo sobre os apóstolos. Por quê? Quando a gente lê em Atos, capítulo 4, versos 35 ao 37, a gente vai ver que eram os apóstolos que eram encarregados disso aí. Que as pessoas vendiam as suas herdades, traziam aos pés dos apóstolos, e os apóstolos distribuíam para cada um conforme ali a necessidade que cada um tinha. Os apóstolos não foram negligentes e nem remissos. Agiram com rapidez e sabedoria para estancar aquela hemorragia que poderia trazer sequelas para a igreja. Então os apóstolos, eles foram rápidos em identificar e resolver aquele problema. O episódio aqui da resolução, nós vamos ver a decisão que os apóstolos tomaram. A gente vai ver em Atos, no capítulo 6, dos versos 2 ao 4. Então fica bem evidente aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 6, nos versículos 2 ao 4, fica bem evidente isso aqui, quando diz, os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituirão sobre este importante negócio. Então, os apóstolos, eles foram rápidos em
resolver aquele problema. Ralph Fairley, ele diz que nós temos aqui uma ajuda prática como nós podemos solucionar os problemas. Primeiro, reconhecer o problema, havia um problema. Segundo, se subordinar aquilo que é essencial. Os apóstolos disseram não. Por uma questão de chamada, e isso não é porque cuidar da assistência social da igreja é mais importante do que pregar, ensinar a palavra e orar, mas por uma questão de chamado, os apóstolos disseram bem claro, nós cuidaremos da oração, da palavra, do ensino e constituiremos homens idôneos para esse importante negócio que era assistência social. Então, reconhecer o problema, subordinar o que é essencial, remover as reclamações, porque havia burburinhos, havia as reclamações, então decisões têm que ser tomadas para poder sanar as reclamações e também colher os resultados com uma solução sensata, que foram o que os apóstolos disseram. Então nós temos aqui uma receita prática para como resolver os problemas, principalmente no âmbito da igreja local. Então é isso aí. Dwight Lyman Moody, ele diz uma coisa bem interessante, que é melhor colocar 10 homens para trabalhar do que tentar realizar o trabalho de 10 homens. É fato, irmãos? Isso verdadeiramente é fato. Então nós tem que haver delegação de trabalho. Warren Wiersbe, ele diz que a Igreja Apostólica não teve medo de fazer os ajustes em sua estrutura, a fim de dar espaço para a expansão do ministério. É triste hoje que muitas igrejas destroem ministérios por se recusarem a modificar as estruturas. Por quê, meus irmãos? Porque às vezes muitas igrejas o pastor tem que fazer tudo. O pastor, ele tem que cuidar da gestão, da parte administrativa e até mesmo se preocupar com questões de assistência social e outras coisas. Por isso que é necessário que tarefas sejam delegadas, que o trabalho seja distribuído para que possa haver um melhor aproveitamento no trabalho e na missão da igreja. Então é isso que a gente vê claramente aqui no capítulo 6 do livro de Atos dos Apóstolos. Nós não devemos nos sobrecarregar e sim delegar funções, delegar tarefas, claro que para pessoas idôneas para exercê-las. No texto que nós acabamos de ler, de Atos 6, do 2 ao 4, nós podemos constatar 3 verdades. A primeira, o perigo da distração. Os apóstolos disseram, não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Concordo com que John Stott, ele diz que não há aqui nenhuma sugestão que os apóstolos vissem a obra social como inferior à obra pastoral, ou considerarem a obra social pouco digna. Era apenas uma questão de chamado. Irmãos? Então nós temos que cada um fique na posição com que foi chamado. Então os apóstolos, eles foram bem enfáticos. Nós ficaremos com a administração da palavra, ou seja, com a pregação, com o ensino e com as orações. E vamos constituir homens sobre esse importante negócio. Aqueles que foram chamados, irmãos, para o ministério da palavra, eles têm que priorizar o ministério da palavra e constituir pessoas para que sejam idôneas em exercer. Em segundo lugar, nós podemos ver a diaconia das mesas. Quando fala aqui, meus irmãos, para servir as mesas, aqui é uma figura de linguagem para dizer que seria colocado pessoas que cuidariam da assistência social da igreja. É importante que nós entendamos esse tema, para a gente não cometer aí erros graves de interpretação. Tá? A interpretação aqui é essa, que os diáconos foram instituídos para cuidarem da assistência social da igreja. Então, fica reafirmado que havia uma necessidade de continuar o serviço de assistência aos pobres, porque o próprio Jesus disse, os pobres sempre hão de ter convosco. E em terceiro lugar, irmãos, a diaconia da palavra. Nós temos que entender, queridos, uma coisa bem interessante aqui. Todo ministério na igreja é um serviço. Na verdade, o significado da palavra ministério no grego significa literalmente um serviço a ser prestado. Então, a gente não deve achar que porque você prega, que porque você ensina ou porque você canta,
O seu serviço é mais valioso do que quem cuida, por exemplo, da assistência social da igreja e outros serviços que muitos às vezes não consideram como notórios, mas são notórios sim, são tão notórios contra os outros. É apenas uma questão de chamada. E nós temos que entender isso aí e valorizar todo o serviço na igreja, porque todo o serviço que a igreja presta para o crescimento do reino de Deus é importante sim, tá? Então Deus, ele chama o seu povo para o ministério, ele chama pessoas diferentes para ministérios diferentes. É por isso que Lucas destaca os dois ministérios aqui, o ministério, a diaconia das mesas e também a diaconia da palavra, a pregação do evangelho e a assistência social. Então nós temos que entender que a igreja tem que encontrar um ponto de equilíbrio. Por exemplo, nós vemos ao longo da história, vou dar 2 exemplos aqui de desequilíbrios. Por exemplo, no século XVII nós tivemos o movimento pietista, que olhava o homem apenas como uma alma perdida no mundo, sem se preocupar que o ser humano ainda está no mundo e por ele estar no mundo ele tem necessidades. Na outra vertente nós vemos a teologia da libertação no século XX. Que de libertação por parte de Jesus não tinha nada. A teologia da libertação apenas pregava que o homem deveria ser liberto das injustiças sociais e das moléstias sociais. Nós não podemos ir de um extremo a outro. O apóstolo Paulo diz que nós recebemos um espírito de equilíbrio. Então a igreja tem que encontrar um ponto de equilíbrio entre a pregação, o ensino, a evangelização, a oração e também a assistência social. Que Deus nos dê sabedoria para exercer esse duplo ministério. Amém? No versículo 5, queridos, nós podemos ver a aprovação do povo. Olha aqui, no versículo 5 diz assim, em Atos capítulo 6, versículo 5 diz, o parecer agradou a toda a comunidade, e eles elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Né, irmãos? Então, uma coisa é certa. Quando uma decisão ela é tomada de acordo com a vontade de Deus, ela agrada a maioria. Então nós não temos que ficar preocupados, irmãos, em mudar a mensagem para poder agradar a meia dúzia. Não, nós temos que sempre estar em conexão com a palavra. O que os apóstolos, a decisão que os apóstolos tomaram aqui, queridos, foi semelhante a Moisés. Quando Moisés ele estava sobrecarregado de trabalho, então vem o seu sogro, Jetro, e fala, meu filho, o que você faz não é bom. Não é bom o que você faz. Vai desfalecer você e o povo. Portanto, designa homens para que eles sejam líderes de grupos de 1000, de 100, de 50, de 10, e assim eles aliviam a sua carga. Então isso é maravilhoso. Então você viu que os irmãos podem perceber que a decisão tomada aqui foi de acordo com a vontade de Deus. Então houve uma satisfação. Veja que, né, o parecer agradou a toda a comunidade. É isso que o texto diz em Atos capítulo 6, versículo 5. E no versículo 6 nós vamos ver claramente a ordenação dos diáconos, que fala, né, que depois os apresentaram ante os apóstolos e estes, orando, lhe impuseram as mãos. Tem um comentário interessante aqui, que os primeiros diáconos foram escolhidos por ordem apostólica entre os membros da igreja para atender uma necessidade específica. A seleção se deu através de 3 critérios bem definidos. Primeiro, eles deveriam ser homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Foram ordenados com a imposição da mão dos apóstolos. Doravante, a gente sabe, se nós lermos, por exemplo, 1 Timóteo capítulo 3, versículos 8 ao 13, a gente vai ver que diáconos já era um cargo institucional na igreja. Mas, enfim, eles foram instituídos para uma função específica, ou seja, cuidar da assistência social da igreja. E é importante as características: homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Que o Espírito Santo dê sabedoria também aos líderes
para escolherem obreiros idôneos para estar à frente do trabalho e da obra do Senhor. Glórias a Deus! Precisamos ter esse discernimento, essa sabedoria do alto para designar homens e mulheres idôneos para o trabalho do Senhor. E é interessante, queridos, que toda vez que a gente vai ver ordenação de obreiros à luz do Novo Testamento, é sempre por imposição de mãos. A gente vai ver isso aqui em Atos 6,6, né? Fala que, né, lhes impuseram as mãos. Lá em Atos 14, lá em Atos 13, quando Paulo e Barnabé foram enviados como missionários, lhe impuseram as mãos e os enviaram. Em Atos 14, quando os presbíteros estavam sendo estabelecidos nas igrejas, e impuseram-lhe as mãos. Em Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz: não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia pela imposição das mãos dos presbíteros. Também a Timóteo, Paulo diz: não ponhais precipitadamente a mão sobre alguém. Ou seja, não ordene nenhum neófito, não ordene ninguém precipitadamente para o ministério. Então que fique claro que à luz do Novo Testamento, os obreiros são designados pela imposição das mãos dos obreiros. E no versículo 7, irmãos, nós podemos ver claramente aqui a questão do crescimento da igreja. Diz: e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número de discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o livro de Atos, ele é notório, né? Em falar dessa sequência do crescimento quantitativo e qualitativo da igreja. É enfático em narrar o crescimento da igreja. Se nós pegarmos, por exemplo, uma sequência, em Atos capítulo 1, versículo 15, diz que havia 120 pessoas. Em Atos 2,41, depois da pregação de Pedro, quase 3.000 almas foram agregadas à igreja. Em Atos 4, versículo 4, aparece quase 5.000 pessoas na igreja. Em Atos 5,14, fala que se crescia e multiplicava a multidão dos que criam. Em Atos 6, versículo 1, que é o texto que nós estamos analisando, fala que também se multiplicava o número de discípulos. Em Atos 6, 7, fala que se multiplicava o número de discípulos e até os sacerdotes. Muitos sacerdotes obedeciam à fé. E em Atos 9,31, fala que a igreja crescia em número, e em Atos 16,5 fala que as igrejas aumentavam em número. Então é notório a gente contemplar esse crescimento. E o fato de destaque aqui é que diz que até os sacerdotes, até mesmo os... O fato curioso aqui é que diz que muitos sacerdotes obedeciam à fé. De acordo com comentários, existiam cerca de 18.000 sacerdotes e levitas a serviço do templo, né, naquela época. E fala que muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé, deixando o legalismo da religião fraca e agora vivendo a plenitude de um cristianismo genuíno. Glória a Deus. Queridos, para a gente encerrar aqui, nós vamos falar agora sobre o exemplo de Estevão, que está entre os versículos 8 até o versículo 15. O historiador Lucas destaca que entre os 7 diáconos, o primeiro a ser listado, ou seja, o primeiro da lista, que foi Estevão, ele foi fiel tanto em sua vida como também em sua morte. Viveu de forma superlativa e morreu de maneira exemplar, como a gente sabe que ele foi o primeiro mártir da igreja, né? Então, Estevão, ele não se limitou apenas a servir as mesas. Estevão também, ele, né, foi proeminente em ganhar almas, pregar o evangelho. Jesus, o Espírito Santo, é enfático
em narrar o crescimento da igreja. Se nós pegarmos, por exemplo, uma sequência, em Atos capítulo 1, versículo 15, diz que havia 120 pessoas. Em Atos 2,41, depois da pregação de Pedro, quase 3.000 almas foram agregadas à igreja. Em Atos 4, versículo 4, aparece quase 5.000 pessoas na igreja. Em Atos 5,14, fala que se crescia e multiplicava a multidão dos que criam. Em Atos 6, versículo 1, que é o texto que nós estamos analisando, fala que também se multiplicava o número de discípulos. Em Atos 6, 7, fala que se multiplicava o número de discípulos e até os sacerdotes, muitos sacerdotes obedeciam à fé. E em Atos 9,31, fala que a igreja crescia em número, e em Atos 16,5 fala que as igrejas aumentavam em número. Então é notório a gente contemplar esse crescimento. E o fato de destaque aqui é que diz que até os sacerdotes, tá? Até mesmo os... O fato curioso aqui é que diz que muitos sacerdotes obedeciam à fé. De acordo com comentários, existiam cerca de 18.000 sacerdotes e levitas a serviço do templo, né, naquela época. E muitos, fala que muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé, deixando o legalismo da religião fraca e agora vivendo a plenitude de um cristianismo genuíno. Glória a Deus. Queridos, para a gente encerrar aqui, nós vamos falar agora sobre o exemplo de Estevão, que está entre os versículos 8 até o versículo 15. O historiador Lucas destaca que entre os 7 diáconos, o primeiro a ser listado, ou seja, o primeiro da lista, que foi Estevão, ele foi fiel tanto em sua vida como também em sua morte. Viveu de forma superlativa e morreu de maneira exemplar, como a gente sabe que ele foi o primeiro mártir da igreja, né? Então, Estevão, ele não se limitou apenas a servir às mesas. Estevão também, ele, né, foi proeminente em ganhar almas, pregar o evangelho. Jesus, o Espírito Santo. Então vamos falar um pouco mais sobre Estevão, esse grande homem de Deus. Vamos considerar algumas coisas relacionadas a Estevão. E pelo menos 4 coisas aqui relacionadas a Estevão merecem o nosso destaque. Quais são elas? Primeiro, a vida irrepreensível de Estevão. Se você analisar o texto de Atos, você vai analisar algumas características que são peculiares. Deixa nós ajeitarmos um pouquinho a câmera aqui, para a honra e glória do nome do Senhor. Glória a Deus. Amém. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, conforme está lá em Atos 6, 3 e 5. Estevão era um homem cheio de fé, Atos 5, 6 e 5. Estevão era um homem cheio de sabedoria, Atos 6, 3. Estevão era um homem cheio da graça, Atos 6 e 8. Estevão era um homem cheio de poder. Então, características, irmãos, que são fundamentais para aqueles que querem exercer o ofício do santo ministério. Estevão era cheio do Espírito Santo, cheio de fé, de sabedoria, de graça e de poder. São características indispensáveis para os obreiros do Senhor. Aleluia. Em segundo lugar, as obras de Estevão eram irrefutáveis. Diz o texto, Atos 6, 8 e 9. Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga dos chamados libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. Então, Estevão, ele não tinha apenas uma vida irrepreensível, mas Estevão também, ele exercia obras irrefutáveis. A sua obra revelava a sua vida. Ele falava e fazia. Ele vivia o que pregava e pregava o que vivia. Ele pregava aos ouvidos e também aos olhos. Aleluia! Deus era na vida de Estevão e por intermédio de Estevão, Deus o usou para realizar grandes obras. Aleluia! Em terceiro lugar, as palavras de Estevão eram
irresistíveis, diz o texto. E não, Atos 6, do 10 ao 14, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual lhe falava. Então subornaram homens e disseram: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés, contra Deus, né? Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo o arrebataram, levando ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que disseram: este homem não cessa de falar contra o lugar e contra a lei, porque temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Como eles não podiam, irmãos, resistir às obras e às palavras de Estevão, eles investiram contra ele, caluniando, tomando testemunhas falsas. Fizeram de tudo, amados. Investiram pesado, com acusações pesadas sobre Estevão. Disseram que ele estava blasfemando contra a lei, contra o templo, contra Moisés, contra Deus, contra os costumes. Mas nós podemos notar, irmãos, uma característica tremenda e maravilhosa. A palavra do Senhor diz, lá no versículo 15 de Atos, né, que o rosto de Estevão resplandecia como o de um anjo. A serenidade de Estevão reprovou a fúria dos seus acusadores. A paz de Estevão denunciam os membros do Sinédrio. Trata-se de uma pessoa que fica perto de Deus, que tem a glória de Deus resplandecendo nele, que é uma pessoa que é verdadeiramente revestida da glória de Deus, porque vive na presença de Deus. Assim como aconteceu com Moisés, que o rosto dele resplandeceu, assim também aconteceu com Estevão. E Deus, naquele momento, Deus estava testificando que o servo dele era inocente de todas as acusações levianas que estavam fazendo contra ele. Meus amados irmãos, mesmo diante de todas as adversidades, perseguições, opressões que Estevão passou, mesmo assim ele não desistiu do seu chamado, mesmo assim ele não desistiu da sua vocação, mesmo assim ele não desistiu de anunciar a palavra de Deus e de ser usado como uma ferramenta, como um instrumento nas mãos do Senhor. Que o Senhor também nos conceda graça, que mesmo diante das mais terríveis, das mais difíceis situações, nós podemos também resplandecer a glória do Deus Todo-Poderoso. Assim como Jesus se transfigurou no monte e a glória dele foi manifesta, assim também aconteceu com Estevão. Essa cena retrata vividamente a diferença de quem está na presença de Deus e de que nem não está na presença de Deus. A diferença de uma religião hipócrita e legalista para um homem cheio do Espírito Santo, vivendo intensamente para Deus e na presença de Deus. Que Deus abençoe rica e poderosamente a sua vida. E obrigado por estar nos acompanhando e nos apoiando nesse projeto, nesse propósito de exposição do livro dos Atos dos Apóstolos. Nós vamos ficando por aqui e que o grande amor de Deus e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos que amam e aguardam a volta do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe em nome de Jesus.